Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexões Ribeirão Preto. Nosso encontro aqui toda semana, sempre com uma grande entrevista, um tema de grande interesse aí de todos nós, né? E desta semana a gente tem o prazer e a honra de estar recebendo aqui o escritor e historiador Max Wagner, né? Ele que já tem uma trajetória interessante aí, né? Na literatura, né? E também em eventos, tanto literários como agora, mais recentemente, um evento na área de história de Ribeirão Preto, né? Então é com grande prazer, Wagner, que a gente está recebendo você aqui hoje, né? Bem-vindo. Olá, professor Lages, muito obrigado por estar no seu programa, agradeço pelo convite, ainda mais num programa especial como esse, que fala de cultura e educação, né? Muito obrigado. Muito bem, ô Max, e vamos começar falando um pouquinho de você mesmo, né, meu querido? Afinal, em que momento aí da sua vida desabrochou esse interesse, essa vocação aí, né, pela literatura, por escrever, enfim, pela história também, porque isso veio, me parece, mais ou menos junto, né? Como é que foi isso? Bom, eu venho de uma família de origem muito humilde, sabe? Da periferia, e meu pai era vendedor de livros quando eu era criança. E ele tinha na sala ali, era uma sala muito pequena na época, que mal cabia a gente, inclusive eu até dormia nessa sala porque não cabia todo mundo no quarto. E ele deixava livros ali, e eu me apaixonei pelo Pequeno Príncipe, aos 7 anos, do Saint-Exupéry. E foi ali que começou a minha trajetória como escritor, na verdade, porque meu pai, com muito sacrifício, comprou uma máquina de escrever. Eu tinha uns 7 ou 8 anos e ele me ensinou a datilografar, e foi onde começou meu interesse pela literatura. Eu comecei a escrever com 10 anos, já escrevia alguma coisa, né? E com uns 12 anos eu li A Máquina do Tempo, do Wells. Eu me apaixonei por história, porque eu me via viajando no tempo, por épocas diferentes, pela história da humanidade, né? Foi onde começou realmente a minha paixão pela literatura e pela história. Muito bom, então já foi aí na infância, transição para a adolescência, que você abraçou aí essa carreira, vamos dizer assim, sim. Né? Ô Max, e afinal, você é de Ribeirão Preto ou não? Nascido aqui, Nascido da terra. Ribeirão Pretano. Teve uma temporada fora, retornou, né? E quando retornou, me parece que você logo quis se ambientar aí no meio dos escritores, enfim, teve uma trajetória, aliás, continua tendo, né? Um envolvimento assim com grupos de escritores aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, a minha trajetória começou com a Casa do Poeta em 97. Foi onde eu ganhei meu primeiro prêmio literário, que foi um prêmio do comércio na época, o primeiro prêmio do comércio da literatura moderna, né? Um poema, e eu acabei frequentando a Casa do Poeta durante um tempo, né? Mas devido ao trabalho, devido à correria com a família e com os filhos, eu acabei me afastando da literatura. Morei um tempo fora de Ribeirão Preto, em Oroeste, que é uma cidade que fica no noroeste do estado, perto de Fernandópolis. Ali era o refúgio de férias do governador Adhemar de Barros. Inclusive, acabei de escrever isso. Olha só. E ele pegava o aviãozinho dele e fugia para lá, né? De vez em quando ia passar as férias lá. E ele tinha um campo de pouso ali, em frente ao Rio Grande, né? Na divisa de Minas Gerais. E eu passei um tempo fora, e quando eu voltei, eu vim a pedido da dona Vera Gaetani. Ela sabia que eu estava desempregado na época lá em Oroeste e vim para assumir a coordenadoria do Centro Cultural Luiz Gaetani. Aí quando eu assumi, fiquei um tempo lá, depois acabei saindo, né? Eu acabei me envolvendo mais com a literatura e com a história em Ribeirão Preto. Acabei me envolvendo mais. E você já lançou obras literárias, sim, né? Sim. Antes, inclusive, dessa última que nós vamos falar com mais profundidade, né? Qual foi esse primeiro lançamento que você fez? Bom, o primeiro lançamento meu foi A Última Poesia do Orgulho Nasce a Guerra. É um romance histórico sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele aborda a Primeira Guerra Mundial de forma geral. Um romance, né? Foi publicado em 2016 pela Chiado Editora, né? Foi distribuído no Brasil e em Portugal. E depois acabou fazendo outros trabalhos sobre história, sobre literatura, mas assim, coletâneas, né? Exato. Agora, Max, e com relação à história propriamente dita, né? Essa sua vocação também, essa sua tendência muito grande de estudar a Primeira Guerra Mundial, né? Por que a Primeira Guerra Mundial? Surgiu exatamente por causa de um vínculo familiar. O meu avô e meu pai contavam as histórias do irmão da minha bisavó, o Ambrósio Zumelo. Ele era um imigrante italiano que trabalhou na construção civil aqui em Ribeirão Preto, né?
E em 1915 houve uma convocação na Itália pelo rei Vítor Emanuel III. Ele pediu que todos os imigrantes que estavam espalhados pelo mundo voltassem para lutar no exército italiano na Primeira Guerra Mundial em 1915. E ele atendeu esse chamado, mas por patriotismo, né? Ele pegou um trem aqui da estação Mogiana em Ribeirão Preto, foi para Santos, ali ele embarcou num navio e lutou na Primeira Guerra Mundial. Voltou com uma citação de honra por bravura e com uma medalha, né? E ele contava a história para o meu avô, o Turido Targa, que é o pai do meu... Na verdade, o pai do meu pai, meu avô, né? E ele contava as histórias das aventuras dele na guerra, meu pai também contava. E aí eu comecei a pesquisar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas por causa desse vínculo familiar mesmo. Sim, e por aí, né, você acaba se enveredando também nessa área da história, né? E como cidadão ribeirão-pretano, você acaba se interessando também pela história de Ribeirão Preto, fazendo esse link de Ribeirão Preto no momento da Primeira Guerra Mundial, né? Como é que foi aí essa sua articulação, inclusive com outros historiadores, outros escritores, para imaginar um evento que aconteceu há pouco tempo, em abril, né? Exatamente relacionando Ribeirão Preto e a Primeira Guerra Mundial? Depois que eu publiquei a última poesia do Orgulho nessa Guerra, eu sempre quis assim, realizar um trabalho que envolvesse a minha cidade também, que envolvesse Ribeirão Preto. Mas até então eu não tinha nada sobre Ribeirão Preto em relação a 1914, a 1918 e depois 1919 também. Eu não tinha nada. E o Paulo Aluno, que é um agente cultural, que é meu amigo pessoal, ele falou: Max, vamos fazer alguma coisa que exalte Ribeirão Preto, que conte a história desse período. Não tem como você realizar uma pesquisa? Eu falei: eu vou tentar, Paulo. E eu fiquei um ano pesquisando sobre a história de Ribeirão Preto nesse período. Como eu já tinha uma experiência de 20 anos como historiador da Primeira Guerra Mundial, ficou mais fácil você conciliar a história de Ribeirão Preto com o mundo. E eu descobri coisas fantásticas em Ribeirão Preto que eu nem imaginava, assim, a importância que Ribeirão Preto teve no período. Nesse período a gente percebe que coincide também porque foi o auge da cultura cafeeira aqui na região, né? Não só em Ribeirão, em toda essa região aí do noroeste de São Paulo, né? Então é o período em que Ribeirão Preto é chamada de capital do café, né? Existiram aqui os chamados reis do café, que eram esses grandes latifundiários aí que produziam café para exportação, enfim, né? Estou falando aqui de um Francisco Schmidt, de um Henrique Dumont, né? E de outros, né? E temos uma figura interessante nesse período, né, o Max? Eu gostaria que você pudesse ilustrar aqui a nossa entrevista, falando um pouquinho sobre ele, que teve muita importância até por ser alemão, né? Ele é um imigrante alemão, que veio com a família, passou rapidamente pelo Rio Grande do Sul, depois esteve descalvado, onde teve um comércio de secos e molhados, acumulou algum capital ali e veio para Ribeirão, onde comprou terras aí de outros fazendeiros e montou aí uma grande produção de café. Estou falando do coronel Francisco Schmidt, que era uma figura, assim, né, um verdadeiro ícone aí desse período que corresponde exatamente à Primeira Guerra Mundial. E o Francisco Schmidt enfrentou vários problemas aqui em Ribeirão Preto por ser alemão, né? Numa época em que a Alemanha era um dos contendores aí, uma das potências aí em guerra na Europa, né? Você chegou a se aprofundar também um pouco sobre o Francisco Schmidt? Sim, bastante. Inclusive, na capa do meu livro, eu coloquei uma imagem dele, uma foto dele, porque ele, assim, na minha opinião, ele foi a figura mais importante aqui em Ribeirão Preto durante a Primeira Guerra. Claro, ao lado do Coronel Quinzinho também, os dois eram os grandes, assim, poderosos desse período aí. Mas o Coronel Francisco Schmidt, quando ele saiu descalvado, ele comprou ele foi para Santa Rita do Passa Quatro, ele comprou uma fazenda ali primeiro. Antes de chegar em Ribeirão. Depois que ele veio para Ribeirão Preto, né? E acabou construindo a história dele aqui. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele não foi assim muito importunado, apesar de que a Alemanha estava em guerra contra o Brasil, né? Porque ele era um homem muito poderoso, a elite não queria mexer com ele, né? Inclusive, ele chegou até a falar que ele se sentia mais brasileiro do que alemão. Se precisasse dele mandar os filhos dele para a guerra contra a Alemanha, ele enviaria. Chegou a falar isso? Ele falou. E ele assinou uma menção na época, né, de declaração de guerra contra a Alemanha mesmo, né? Apoiava a declaração de guerra em 1917 contra a Alemanha.
apesar de ser de nascimento alemão, ele foi muito criticado pelo povo dele depois, né? Como que pode um imigrante alemão ser contra o próprio país? Mas ele amava demais o Brasil, ele se considerava brasileiro, na verdade, muito mais do que alemão, né? E é uma figura fantástica, a história dele é muito grande, assim, e algo maravilhoso, realmente, a história dele. Então pode ficar mais como se fosse um certo mito, né? Dizendo que houve algumas escaramuças aí contra ele, algumas críticas aí de alguns grupos políticos contra o Francisco Schmidt aqui em Ribeirão Preto nessa época. O que acontecia é que o Schmidt, ele fazia parte do PRP e o Quinzinho também, mas havia uma disputa entre eles. Um fazia parte de uma dissidência do PRP e o outro de outra, né? E o que houve mais foi ataques mesmo com relação ao outro grupo político. Apesar que em 1915 eles fizeram uma aliança e pararam com isso. Em 1917 ele não teve tantos problemas com relação a isso. Houve sim uma certa crítica, houve alguns comentários contra ele, mas não procede, porque ele realmente tinha amor a Ribeirão Preto, tinha amor ao Brasil, né? Ele não tinha relacionamento nenhum com a Alemanha na época mais, a não ser a questão econômica, porque ele era financiado por uma empresa alemã que ajudava ele no período, mas isso aí não procede muito, não. Ele não foi importunado, nem ele, nem o Arthur de Ederiksen, que também, era desse período também, né? Que é de ascendência alemã também. Sim, e o Antônio de Ederiksen, que era o sobrinho do Arthur, né? Que eles eram 3 imigrantes alemães que viveram aqui na época, muito importantes, muito poderosos, mas que não sofreram esse tipo de ataque. Agora, imigrantes alemães que viviam em Ribeirão, sim, que não faziam parte da elite. Tanto que teve comércios em Ribeirão em 1917 que foram destruídos, foram atacados por causa da declaração de guerra contra a Alemanha. Mas como eles eram poderosos, né, eles eram pessoas que eram inatingíveis, né? Eles não sofreram quase nada. Né? Exato. Agora, veja só, interessante, né? Toda essa discussão que a gente está tendo aqui, vocês idealizaram levar para uma formatação de um evento que aconteceu em abril, né? Como é que foi esse evento mesmo, lá no Palace, Max? Focalizando justamente Ribeirão Preto, a Primeira Guerra Mundial? Esse evento começou com uma idealização minha, claro, mas agradeço ao Paulo e à Tânia Zen novamente, os agentes culturais que me ajudaram, porque durante o período de preparação do evento, 6 meses antes, sempre tem algumas pedras no caminho, acontece algumas coisas que acabam te atrapalhando. Eu, por diversas vezes, eu quis desistir do evento, não fazer, porque às vezes não conseguia patrocínio, desânimo, batia às vezes um certo assim, descontentamento, porque fazer um evento histórico em Ribeirão Preto de 10 dias não é fácil, né? A gente não teve muito apoio no início, né? A gente sofre muito com os problemas históricos em Ribeirão e no país, de falta de apoio. A gente vê o que aconteceu com o Museu Nacional há pouco tempo, aquele incêndio, o descaso, né? E eu estava um pouco desanimado. Mas o Paulo e a Tânia estiveram ao meu lado e a gente conseguiu fazer esse evento, um evento de 10 dias, de 11 a 20 de abril. Tivemos vários palestrantes, né? O professor Gilberto Abreu, que falou sobre a gripe espanhola, você que falou sobre a Revolução Russa, né? E tantos outros historiadores e palestrantes que estiveram no evento, né? O Aurélio Cardoso, que falou sobre o cinema da Primeira Guerra Mundial, né? E uma série de outros palestrantes. A gente volta daqui a pouquinho para continuar falando do evento, né? Esse evento que acabou desabrochando depois no livro, que foi lançado mais recentemente ainda, né? É um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta. Canções e intérpretes que simbolizam a nossa história musical são relembrados no programa Vinil na Tela, em novas vozes e estilos para despertar novas emoções. E nessa viagem musical você vai se surpreender. Vinil na Tela, com Márcia Soares. Aqui na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho.
alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Aqui a informação é com coragem. A verdade acima de tudo. 52 anos no ar. A trincheira democrática da população. Acorda, Ribeirão! Larga Brasa, com Antônio Carlos Morandini. A programação do rádio também na TV e no Facebook. Voltando então aqui ao Conexões, ô Max, a questão aí do evento, né, que nós tivemos em abril, eu acredito que foi o evento mais longo, versando aí sobre a questão da história de Ribeirão, ou mesmo sobre o tema da história, 10 dias, né, toda noite, sempre uma palestra, uma conferência, uma exibição de filme, enfim. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, desse evento que foi muito importante aqui, reuniu muita gente e foi bastante assim divulgado, eu acho que foi bastante, né, e bem recebido até aí pela crítica, né? Como é que foi o evento? Você acha que foi um saldo positivo? Sim, eu vejo como saldo positivo. O evento começou no dia 11 de abril, né, a abertura, né, inclusive nós tivemos um cantor de ópera que abrilhantou o evento, que é o Fernando Munhoz. Ele cantou a Marselhesa, que era o hino oficial, na verdade, em Ribeirão Preto na época, porque Ribeirão Preto tinha esse relacionamento com a França. Além do hino nacional, é claro, né? E ele cantou Noite Feliz em alemão, porque Noite Feliz era uma música de natalina que os alemães, os soldados alemães, cantavam na Primeira Guerra Mundial. Tanto que em 1914 teve uma trégua de paz entre eles, a trégua de Natal de 1914, em que os soldados beligerantes abaixaram as armas e resolveram confraternizar no final do ano, né? E foi assim um saldo positivo, sim, 10 dias de evento. Foi muito bom. Para mim, assim, particularmente, foi maravilhoso o evento. Interessante que você colocou aí a questão da Marselhesa, né? Num período em que havia muita influência cultural da França, né? Na arquitetura, por exemplo, a gente tem muitos exemplos aqui na cidade, e também nessa questão da literatura, da música. Marselhesa era sempre cantada naqueles momentos assim de mobilização popular, por exemplo, na proclamação da República, né? O pessoal cantou mais a Marselhesa do que propriamente, né, o hino nacional, né, ou outro hino patriótico, né? Nas marchas aí, nas comemorações, comemorava-se inclusive a própria queda da Bastilha aqui em Ribeirão Preto, né, nesse período. Então você vê que é muito forte essa influência cultural francesa nesse período, né? O François Cassoulet, que é um ícone histórico nosso, né? O rei da noite em Ribeirão Preto. Sim, o rei do carnaval também, ele que criou o carnaval ribeirão pretano, né? E nesse período que você estudou, ele estava ainda mexendo com seus negócios aqui ou já estava em decadência ou não? Como é que estava? Sim, porque a decadência dele começou, na verdade, em 1917. Em 1914, inclusive a Primeira Guerra Mundial, que foi motivo dele ter perdido os bens dele, ter perdido o que ele tinha, na verdade, porque a exportação do café caiu. Porque o café era um produto de luxo lá fora, não era um produto essencial, igual arroz, feijão, outros produtos, leite, né? E caiu a exportação do café. E Ribeirão Preto dependia disso. E à noite, em Ribeirão Preto, caiu. Os estabelecimentos que ele tinha foram caindo. E em 1917, ele faliu. Ele sofria de miolo mole, provavelmente Alzheimer, né? Ele passou um tempo em Poços de Caldas se tratando, mas ele acabou deixando na administração pessoas que acabaram se aproveitando, né, do comércio dele, das casas de show que ele tinha aqui, né, os cabarés, e ele acabou falindo. Ele faleceu em 1919, né, um ano depois da guerra aí, e acabou, assim, abandonado, né, acabou sendo enterrado praticamente como indigente. Mas ele viveu todo esse período da Primeira Guerra Mundial, foi o auge dele, né, ele passou de rei a mendigo, da noite para o dia. E coincide justamente nessa época da Primeira Guerra, sim. Né? Ô Max, interessante que então o evento depois se transformou nesse belo livro que vocês lançaram aí há 2 semanas atrás. Há uma semana atrás. Há uma semana Isso. atrás, bem recente. Ribeirão Preto e Primeira Guerra Mundial. É o título do próprio evento que vocês realizaram, né? Que na verdade é espécie de uma resenha, pelo que eu pude ver, né? Uma resenha bem minuciosa, muito
ilustrada, né? Com muito detalhe, com muita, vamos dizer assim, minúcias até, de acontecimentos não só relacionados diretamente à Primeira Guerra Mundial, mas acontecimentos desse período aqui em Ribeirão Preto, né? Muito interessante mesmo. Tive a honra até de ser convidado para escrever as considerações finais, né, dessa resenha, e o professor Gilberto Abreu escreveu o prefácio, né? E estou recebendo esse aqui das suas mãos hoje, inclusive com uma bela dedicatória. Agradeço muito, né? Mas eu gostaria de falar mais então do livro, o Max. Como é que foi essa... A ideia já estava antes do evento, de lançar um livro posteriormente, ou veio depois do evento? Como é que foi isso? Na verdade, a ideia foi conjunta, né? Nós queríamos fazer o evento e transformar esse evento no livro. Por que não transformar o evento no livro? Para não esquecer do evento, porque o evento foi importante, foi maravilhoso, mas a gente acaba esquecendo. E o livro não, o livro ele fica para a posteridade ali. Logo depois do evento eu demorei 6 meses para produzir ele. Eu que fiz toda a produção, capa, diagramação, revisão, porque eu tenho um selo editorial que chama Max Book. E foi a minha editora que lançou este livro aí. Ah, sei. E a gente não fala só sobre a história de Ribeirão Preto no livro. Na verdade, a gente conta detalhadamente as palestras que foram realizadas no Palace, né, sobre o evento, né? Revolução Russa, que foi você que palestrou. O professor Gilberto Abreu, ele falou sobre a gripe espanhola e tantos outros temas. A gente conta a história da participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. E não tem muito pesquisa sobre o Brasil. Nós temos o livro do Carlos Darós, que é a história da participação do Brasil, que ele também foi um dos palestrantes, enviou um vídeo para a gente. Mas tem muita coisa, pouca coisa sobre o Brasil, na verdade, né? E eu ando conversando com alguns historiadores, eles acabam cometendo alguns equívocos, acham que o Brasil não participou, não enviou soldados. Isso não é verdade, né? Ele enviou um grupo de soldados, de oficiais que participaram ativamente, até com tanques de guerra na Primeira Guerra Mundial. Olha só. E assim, para poder confeccionar o livro, ou seja, toda essa parte editorial, vocês tiveram facilidade, dificuldade, como é que foi? E inclusive patrocínio também, para poder fazer o lançamento. Então, o patrocínio que o Paulo, o aluno, conseguiu, e a Tânia, foi com relação ao coquetel, panfletagem, os banners, né, a divulgação, né? Agora, quem, assim, patrocinou o livro, a impressão, foi a minha editora, né? E eu entrei como diagramador, como revisor e o capista, né? Eu que acabei fazendo toda a produção editorial do livro, né? Mas nós estamos estudando já fazer uma segunda edição, porque o livro acabou. A gente fez uma edição limitada, praticamente no dia do lançamento. Foi tudo vendido? Foi tudo vendido, não sobrou nada, né? Nós estamos pensando em fazer uma segunda edição do livro já. Porque tem pessoas interessadas, procurando. Sim, né? Isso aqui, por exemplo, pelo que eu pude observar, o Max, isso aqui é uma referência assim, fundamental, por exemplo, para os professores de história, das escolas mesmo, né? Estudar, por exemplo, como a gente faz tradicionalmente, estudar a Primeira Guerra Mundial nas escolas de ensino fundamental e médio, né? Sem colocar a relação que Ribeirão Preto teve com isso, com esse evento, né? Fica uma coisa muito assim, né? Fora da nossa realidade palpável aqui da cidade, né? E quando você faz esse link, né, eu acho que isso amplia muito a visão dos professores e dos estudantes. Então, eu acredito que pela qualidade, pelo volume de informações, né, que a gente encontra nessa obra, ela vai ser quase que uma obra de referência mesmo para os nossos estudantes e professores aí das escolas, né? A proposta da segunda edição é essa. A gente está procurando patrocínio, o meu agente cultural, Paulo, para fazer uma edição assim com vários exemplares, não fazer uma edição limitada igual essa, para distribuir gratuitamente nas escolas, pontos culturais e de educação em Ribeirão Preto. E eu acredito que vai ser uma referência sim, porque não tem como você contar a história da Primeira Guerra Mundial, ainda mais eu sendo autor da Terra, sem contar a história da minha cidade, né? E isso aí provavelmente vai se tornar uma trilogia. Nós já estamos pensando em fazer Revolução de 32, Ribeirão Preto e a Revolução de 32 e Ribeirão Preto e a Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe quando vai ser lançado isso, porque isso leva tempo, a pesquisa é demorada, mas temos assim, propostas sim para fazer.
e para intermediar essa questão aí com as escolas, com os professores, né? Com a terra e com a questão global da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e da Revolução de 32 também. Ô Max, agora é interessante, né? Uma coisa que você falou aí, eu não sabia. Você também então é editor, né? Você Sim. tem uma pequena editora e tem feito esses trabalhos assim para outros autores também ou não? Ou só para uma produção própria? Eu apoio autores independentes que estão em início de carreira, né? Eu já editei alguns livros aqui em Ribeirão Preto, alguns escritores de Ribeirão Preto. É um trabalho assim que está no início, né? Eu montei essa editora faz um ano, é uma editora pequena, né? Na verdade é um selo editorial, e mais para apoiar os autores iniciantes, porque quando eu comecei, eu tive muita dificuldade de publicar meu primeiro livro, A Última Poesia, em 2016, porque o livro estava engavetado fazia 10 anos e eu não tinha condições financeiras para publicar o livro na época, né? E foi muito difícil. Eu sei o quanto é difícil uma pessoa lançar um livro, uma pessoa que está começando. Ela precisa de uma orientação editorial, de revisão, de diagramação, e muitas vezes as pessoas não têm isso, né? Ela tem o texto cru, seco ali, mas precisa de uma orientação, e eu estou aí para isso. Agora, essa sua editora, como é que você contrata depois alguma gráfica para a edição, para a impressão? Como é que é o funcionamento? Quase todo o processo editorial é feito por mim, a não ser a impressão, porque você montar um parque gráfico hoje demanda muito dinheiro, não é fácil. Muito elevado, mesmo você comprar uma máquina aí que imprime por demanda, não é fácil, né? Eu terceirizo com uma editora que imprime livros para a Secretaria da Educação, que é um valor mais baixo, né? Consigo colocar um preço aí que dá para trabalhar com os livros. Beleza. Max, foi muito boa a nossa conversa, hein, meu querido? Não só para divulgar essa obra aqui, né, que eu acho primordial, acho que vai ser importante, uma referência importante aí principalmente para quem estuda esse período, né? Mas também assim, no sentido até de que você e seus, tanto o Paulo como a Tânia, né, os seus escudeiros maiores aí, né, de certa forma estão abrindo um caminho novo aqui, né, no sentido de popularizar, né, de divulgar de forma mais aberta, menos burocrática, né, essa questão da história local, essa questão aí, né, desses conhecimentos aí históricos que eu acho importante para chegar na escola, para chegar no grande público, chegar em professores, enfim, quem tem interesse, né, de estar se aprofundando nesse assunto, né. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, né, agradecer também o livro que você trouxe. Deve ter sido o último, né? Que você falou que já não tem mais para ninguém, porque já esgotou a primeira edição, já estão preparando uma segunda, né? Agradecer muito aí o seu carinho aí também por conta disso, tá? Muito obrigado por ter vindo. Bom, Lages, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa. Tá bom. E encerramos então aqui hoje mais um Conexões Ribeirão Preto, prometendo voltar na semana que vem com outra entrevista, com outro tema de interesse aí de todo mundo, né? Muito obrigado e até lá.